eu tenho certeza absoluta que vai impactar muitas pessoas que acompanharem aqui esse nosso bate-papo de hoje. Tenho certeza absoluta, até porque quando se fala de traumas, e é especificamente sobre isso que se trata o cartãozinho do Mudança de Hábitos de hoje e o nosso bate-papo, quando nós falamos de traumas, talvez nem você que está aí do outro lado tenha a plena consciência ou entendimento do quão, de tantas quantas são as situações que podem nos afetar desde a nossa infância e que reverberam ao longo da nossa vida. Então a gente vai ter vou fazer um mergulho com você durante a live de hoje, falando um pouquinho a respeito disso, dando algumas dicas práticas e principalmente mostrando para você a importância de nós termos profissionais extremamente capacitados, qualificados, para ajudar outros a vencer, a eliminar os traumas de suas vidas. E sim, é possível fazer isso. Eu separei aqui 15 situações traumáticas que podem afetar você, que podem afetar a mim ao longo da nossa vida. E eu quero que você separe as suas anotações em duas etapas. A primeira etapa é para uso pessoal seu e a segunda etapa é para você que é mamãe, tomar conta do teu filhinho, da tua filhinha, né? Se preocupar muito com relação a alguns pontos que eu vou trazer aqui. E para você que não tem filhos, mas que convive com crianças, tem sobrinhos talvez, ou é professor de escola, enfim, e de alguma forma convive com crianças, faça as suas anotações. Isso daqui é uma aula master de, sei lá, 1h30, talvez 2 horas, falando a respeito de traumas e o que você pode fazer para melhorar nesse sentido a tua saúde, tá certo? Então vamos começar aqui. Existem inúmeras situações que podem nos causar problemas emocionais ao longo da nossa vida. Eu vou compartilhar com você, para a gente começar, esse cartãozinho aqui do Mudança de Hábitos de hoje. Vai aparecer agora na sua tela. Leia comigo aí, ó. Problemas na infância são comuns, isso a gente sabe, né? Não é nenhuma novidade. Como ocorrência de traumas e vivência com famílias disfuncionais. Crenças aprendidas de incapacidade, desamor e alta vulnerabilidade podem destruir seus comportamentos assertivos, logo a motivação desaparece. Se o seu passado é um assunto que ainda o afeta, busque ajuda profissional. A ideia é eliminar variáveis que possam desviar seu foco da resolução de metas. E aqui eu vou até me aprofundar muito mais, porque a ideia não é só isso. A ideia não é só eliminar variáveis que impeçam a gente de realizar metas e tudo mais. É muito mais profundo do que isso. A ideia aqui é eliminar tudo aquilo que te impede de viver ou de continuar vivendo. A verdade é essa, tá? E a ajuda profissional nesse sentido ela é muito importante. E ao longo do nosso bate-papo de hoje, eu vou incentivar você profundamente a se tornar um profissional da mente humana, se esse é o seu grande desejo. E nesse quesito, o método ele tem ferramentas extremamente poderosas para ajudar você a eliminar todo e qualquer tipo de trauma pelo qual você tenha passado ao longo da tua vida e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. O grande objetivo nosso dentro do método é ajudar você e ajudar os nossos pacientes, os nossos familiares a terem uma melhor qualidade de vida, viverem de verdade. Pega aí a tua print do Mudança de Hábitos ou acompanha comigo. Eu vou dividir em 3 pedacinhos esse cartão. Primeiro, ao longo da nossa infância, nós passamos por diversos desafios. Ocorrências traumáticas é um deles e vivência com família disfuncional é outro. E esses dois podem se misturar. Existem diversos traumas que podem ocorrer em resultado da vivência com uma família extremamente disfuncional. E daqui a pouco eu vou trazer aqui 15 coisas que são potenciais traumatizantes na nossa vida e que talvez você tenha passado por algo assim na tua infância e que hoje, de uma forma ou de outra, está reverberando na sua vida atual. Agora preste atenção numa coisa importante. Crenças aprendidas, e aqui ele citou incapacidade, desamor e vulnerabilidade, mas existem inúmeras crenças disfuncionais, inclusive logo eu vou trazer um vídeo no YouTube falando a respeito disso, de pelo menos 10 ou 15 principais crenças disfuncionais que afetam profundamente a nós, seres humanos. Crenças, quando disfuncionais, quando aprendemos e entendemos ou aceitamos tais crenças como uma verdade na nossa vida, isso nos causa profundo impacto emocional e literalmente nos impede de ser pessoas saudáveis em vários aspectos da nossa vida.
Porque lembre-se, uma crença é algo muito mais profundo, lembra? Tudo aquilo que a gente acredita é algo que nós tomamos como sendo verdade quase que pétrea, né? É muito difícil, não é nem desafiador, é muito difícil você quebrar uma crença. Porque para você destruir uma crença, você precisa de fatos muito bem estruturados, ou de um conjunto de ideias ou de raciocínio que faça com que você não só teste a validade da crença anterior, como invalide a crença anterior e tome a nova crença como sendo mais funcional e como sendo verdade. Então é um grande desafio você mudar uma crença de um indivíduo, de uma pessoa. E uma vez que uma crença ela é assumida por nós como sendo verdadeira, ela passa a afetar inúmeros aspectos da nossa vida, inúmeros aspectos da nossa vida. Então, quando você passa por desafios emocionais na sua infância e aprende, por exemplo, que você não é capaz, né? Você começa a se sentir incapaz, incompetente, porque você ouviu talvez da sua mãe, do seu pai ou de pessoas próximas a você que você nunca fez nada direito, que você nunca teve competência para fazer nada direito, que você é uma pessoa que não deveria nem ter nascido. Quantos de nós já ouviu isso? Né? Dependendo da idade que você ouvir isso, isso causa um impacto muito profundo dentro de você. Isso é um traumatizador muito forte. E isso desencadeia várias crenças, quase que instantaneamente, porque você ouviu aquilo de alguém de alta autoridade na tua vida naquele momento. Talvez de um pai, de uma mãe, ou de um familiar que cuida de você, que deveria, a priori, defendê-lo ou defendê-la. E não está fazendo isso. Além disso, essas crenças disfuncionais, elas literalmente destroem comportamentos assertivos, comportamentos positivos, comportamentos bons. E para você que está chegando agora, esse daqui é o cartãozinho que eu estou lendo, que eu estou acompanhando, tá? E a live hoje vai falar sobre trauma. Vai ser um aulão aqui, tá? Vai ter quase 2 horas essa live. E pega papel e caneta e anota, porque vai ter muita coisa boa para você aqui, tá? Então vamos lá. E o terceiro aspecto. Se o seu passado é um assunto que ainda te perturba a mente, que ainda te afeta de alguma forma, a ajuda profissional ela é fundamental para que você possa se libertar de situações que estão literalmente aprisionando você emocionalmente, impedindo você de crescer, impedindo você de ser uma pessoa melhor, mais saudável, mais feliz emocionalmente. Então, é muito necessário, faz-se muito necessário termos profissionais de alta competência, de alto gabarito, que possam ajudar de verdade as pessoas a se libertarem de traumas. Isso é muito importante. Agora eu quero começar a falar com você sobre 15 aspectos, ou 15 situações, que servem de eventos que podem desencadear traumas na sua vida. E depois eu vou passar para você aqui também 15 doenças, 15 adoecimentos emocionais e físicos e comportamentais que podem se desenvolver provenientes de eventos traumáticos pelos quais você, eu, enfim, pelos quais nós temos passado a nossa vida. Então, primeiro eu vou colocar os 15 eventos mais comuns que servem de traumatizantes ao longo da nossa história de vida. E aí eu quero que você não só anote, caso você queira realmente estudar junto comigo nessa manhã de quarta-feira, a respeito desse tema, que, repito, é o meu grande métier de trabalho dentro do Método TEM, é a parte de traumas e fobias. Faça as anotações e quando eu estiver falando sobre cada um desses aspectos traumatizantes, assinale com um asteriscozinho aquele que você percebe que afetou de alguma forma você. Está preparada? Está valendo a pena esse conteúdo agora de manhã? Responde aqui para mim no chat. Isso aqui não é um monólogo. Quero entender se você está gostando disso daqui e se está valendo a pena para você essa manhã começar esse aulão junto comigo. Tá certo? Então escreve para mim no chat aqui e eu quero do fundo do coração ouvir você, caso você assim deseje compartilhar. Então vamos lá. Uma dos grandes traumatizantes. Não sei nem se existem as palavras que eu vou utilizar aqui, tá? Mas eu espero que você entenda a mensagem e não fique controlando o meu vocabulário. Um dos grandes traumatizantes que nós passamos, que podem afetar a nossa vida, é o abuso físico. E quando eu falo aqui de abuso físico, eu não estou falando daquela palmadinha, né, que mais assusta do que dói, quando um papai e uma mamãe quer corrigir um filhinho pequeno, para ele não colocar o dedo na tomada, eu usei o exemplo ontem, né, no Café com Terapia, ou qualquer outra questão. Aqui eu estou falando de espancamento, de abuso físico grave. Né, daquelas pessoas que são tão frustradas, talvez como adultos, que descontam toda a sua raiva, toda a sua frustração, todo o seu ódio numa pequenina ou num pequenino que nada tem a ver com aquilo, que é altamente vulnerável.
Então é disso que eu estou falando. O abuso físico, ou seja, ser vítima de violência física por parte, por exemplo, de um familiar, de um cuidador, de alguém que você respeita e de alguém que você admira, ou de alguém que está ali fazendo um favor para o papai e para a mamãe, está sendo pago para aquilo, mas que longe de sua vista comete abuso físico grave, isso pode desencadear diversos problemas emocionais. Diversos problemas emocionais. E repito, a questão aqui não é você utilizar a vara da disciplina, e muitas vezes a vara da disciplina é a nossa própria língua, tá? É você fazer uma correção com o filho, e mesmo assim, ainda a língua, muitas vezes, da maneira como ela é utilizada, pode ferir muito mais do que um tapa, né? Só que não vou entrar em detalhes aqui, senão a gente fica 10 horas conversando. O que eu estou falando aqui hoje é abuso físico grave, espancamento. Tá? Então, espancamento é uma das principais, um dos primeiros fatores desencadeantes de traumas. E que talvez isso tenha acontecido com você na tua infância, que você tenha carregado junto de você até hoje, até a idade adulta, diversas questões que afetaram a tua imagem pessoal, a tua autoestima, o seu amor próprio, a crença de que você é uma pessoa capaz, né? Que hoje afetam a sua produtividade, que hoje fazem com que você se encare como alguém que não tem valor, que não consegue se desenvolver bem na vida, muito pelo fato de você ter passado por algo assim na sua infância. Então, a primeira questão é abuso físico, é um grande traumatizante. E cuide e ajude pessoas ao longo da sua história, da sua vida, a eliminarem esse traumatizante da melhor forma possível, né? E pararem com isso, enfim. O segundo fator que impacta profundamente é, inclusive, o fator que tem, dentro da minha experiência e dentro da minha concepção pessoal, o maior peso no desenvolvimento de traumas é o abuso sexual. Ser vítima de violência sexual é algo que fere profundamente a mente de um indivíduo. Se isso já acontece no adulto, imagina quando a violência sexual é praticada contra uma criança. E aqui, entenda a violência sexual como qualquer coisa que envolva contato sexual não consensual com qualquer tipo de ser humano, seja homem, seja mulher. Isso é grave, causa inúmeros problemas emocionais, inúmeros problemas comportamentais, inúmeros distúrbios psicológicos na pessoa que passa pelo abuso. Terceiro, principal traumatizante na vida de um indivíduo. E por que eu estou utilizando essa ordem? Presta bem atenção. Apesar de eu considerar o abuso sexual o mais importante, eu estou usando aqui a ordem de do que é mais comum se ver acontecer. E abuso físico, infelizmente, é o que mais comumente nós vemos. O abuso físico e o terceiro ponto aqui, que é o abuso emocional, eles estão quase que pau a pau, estão quase que muito próximos um do outro. O terceiro traumatizante, eu acabei de falar, é o abuso emocional. Ser vítima de manipulação emocional, por exemplo, por pais narcisistas, por familiares narcisistas, ou a pessoa às vezes nem é narcisista, né, mas é uma pessoa cruel, que está ali procurando fazer de tudo para manipular a mente daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, para poder fazer com que ele ou ela cometa certas contravenções que vão contra aquilo que ele ou ela aprendeu dentro da sua própria casa. Então, vítimas de manipulação emocional, de intimidação, humilhação, bullying, se vê muito isso, esse abuso emocional, se vê muito na escola. A gente pensa muitas vezes que bullying é só físico, não é. Existe o bullying emocional e é muitas vezes muito mais praticado o bullying emocional do que o bullying físico. Existem diversas formas de violência psicológica que interferem diretamente no desenvolvimento de uma criança, de um jovem, de um adolescente e que afetam o adulto pelo resto da sua vida. E lembre-se que eu pedi para você que está acompanhando esse aulão hoje comigo aqui, essa live, fazer as anotações, caso você esteja fazendo isso, estudando, e colocar uma estrelinha lá, um asterisco na frente daqueles pelos quais você já tenha, de alguma forma, passado ao longo da tua vida, para que depois a gente possa conversar melhor a respeito em outro momento, tá? Talvez um café com terapia, por exemplo, tá bom? Quarto ponto, negligência. E olha só o que eu separei aqui como negligência. Não ter as necessidades básicas atendidas como, por exemplo, alimentação, abrigo, cuidados médicos, carinho, afeto. Tem pai, tem mãe, tem estrutura familiar que acha que suprir, por exemplo,
não negligenciar os filhos é suprir tudo aquilo que eles precisam financeiramente falando. Então a criança tem tudo. A criança tem uma boa roupa, tem uma boa casa, né? Tem às vezes uma casa até de luxo, tem tudo aquilo que um ser humano fisiologicamente falando e fisicamente falando precisa para ter uma boa vida. Porém, esse pai e essa mãe não dão aquilo que é o mais precioso para uma criança. Entenda isso de uma vez por todas. E isso eu já ouvi de diversas pessoas que tiveram o privilégio, assim como eu considero que tive, de nascer em berço de ouro, por assim dizer. Essas pessoas trocariam tudo pelo afeto verdadeiro de pai e de mãe. Porque uma criança, ela não se interessa por bens materiais. Não é isso que conquista o afeto, não é isso que supre a necessidade de uma criança. O que supre a necessidade real de uma criança é carinho, é amor, é dedicação, é compreensão, é interesse. Sabe aquele pai, aquela mãe que trabalha o dia todo, que se esforça pra caramba, e que quando chega em casa, o filho vem correndo, papai, mamãe, mostrando lá uma tarefa de escola que ganhou nota alta, ou mostrando um desenho que fez e a professora elogiou. Sabe o que essa criança quer? Essa criança quer que aquele pai ou aquela mãe que está chegando agora em casa largue tudo aquilo que tem na mão, dê um abraço nela, olhe pro desenho e minta. Ai, Álvaro, que horror. Não é horror. E minta. Sabe por quê? Mentir em que sentido, né? Olhe pro desenho e fala assim, puxa, filho, que lindo. Às vezes é só um rabisco, disforme, cheio de cor, aleatória. Não importa. Eu não sou pai. Então eu falo minta porque é a minha percepção. Mas eu acredito que mamãe e papai, quando olham, não mente. Eu acho bonito de verdade. Eu acho legal pra caramba isso. Que bom que é assim, né? É a mente do pai, é a mente da mãe preparada para realmente acolher aquela arte que a criança fez. Mas o que a criança quer é isso. Não é mais nada além disso. Agora, infelizmente, papais e mamães acham que a criança vai se contentar com bens materiais. E depois ainda reclama, né? Tem pai e mãe que vem para terapia e fala assim, eu dou tudo pro meu filho. Eu ofereço tudo para ele. Eu dou tudo que uma criança gostaria de ter. Será? E aí vem uma lista de adultos, né? Porque o que o adulto quer ter? O adulto quer ter aquilo que pais bem-sucedidos acham que a criança quer. Sendo que na realidade o que a criança quer não tem nada a ver com isso. Tem sentido o que eu estou dizendo para você? Não me deixa às cegas. Coloca aí, escreve aí nos comentários. Se até agora está fazendo sentido. Quinto fator. Além da negligência, que é o quarto, o quinto fator é o bullying. Intimidação, humilhação, ameaça por parte de colegas de escola, de outras crianças, colegas inclusive no trabalho. Sim, o bullying ele tem uma característica, vamos dizer assim, um grau próprio, né? Ele tem um lugar próprio. Apesar de eu ter falado também no bullying, quando citei abuso emocional, qual que é a grande diferença entre o abuso emocional e o bullying? O abuso emocional normalmente ocorre, o que mais impacta, né, o desenvolvimento de um ser humano, ocorre dentro de casa, ocorre por parte dos próprios familiares, pessoas de autoridade na vida daquela criança, da informação, daquele pré-adolescente, daquele adolescente, daquele jovem adulto. Então o abuso emocional parte também por parte de cônjuges, marido, esposa. Parte o abuso emocional dos filhos. Enfim, abuso emocional pode ser entendido como algo mais dentro do núcleo familiar, que impacta profundamente a vida do ser humano. O bullying, a gente já joga isso pro lado de fora, pro externo, pro convívio em sociedade. Entendeu? Isso é muito importante, ter essa percepção. E o bullying, ele é tão destrutivo que pessoas tiram a própria vida por conta dele. E aqui eu quero abrir um parênteses importante só para citar uma coisa rápida. Infelizmente, as redes sociais têm sido uma grande ferramenta de auxílio e fomento de bullying, de abuso. O bullying, ele infelizmente é uma grande ferramenta nas mãos de pessoas covardes, cruéis, que têm impactado a vida de jovens, de crianças e adolescentes. E isso tem causado um dano tamanho na mente dessas pessoinhas. E daqui a pouco, a hora que eu começar a citar as doenças provenientes dessa lista aqui de eventos traumatizantes ou traumáticos na nossa vida, infelizmente o bullying tem sido uma das grandes ferramentas utilizadas para fomentar a desistência da vida. Nossos jovens estão tirando a própria vida por se sentirem negligenciados pelos colegas, por se sentirem humilhados pela sociedade, por se sentirem violentados, agredidos, por não terem apoio emocional por parte dos colegas, dos amiguinhos de escola.
ou do seu círculo de amizades, sendo que isso só acontece quando esse jovem normalmente não tem apoio dentro de casa, porque é uma criança emocionalmente vulnerável. Então essa criança, esse jovem, esse adolescente vulnerável emocionalmente por não receber apoio dentro de casa, ele acaba buscando apoio fora de casa. E aí, como nós estamos lidando com mentes despreparadas, mentes ainda em construção, com um funcionamento ainda muito verde, que são as mentes adolescentes e infantis, esse jovem, se ele pisar um pouquinho na bola, ele acaba sendo bombardeado por uma cadeia de eventos traumáticos, de ofensas brutais que fazem com que ele já não se sente amado dentro de casa. Aí agora ele começa a se sentir excluído na sociedade que ele conhece, em que ele vive e onde ele foi buscar auxílio, onde ele foi buscar apoio emocional. E a partir do momento que esse jovem se sente completamente excluído, ele acaba optando por eliminar-se do mundo. Tá entendendo de onde vem a quantidade de suicídio infantil que hoje se vê no mundo?